Olá pessoal, bom demais ter vocês aqui com a gente na Polis. É muito bom receber a visita de vocês e é sempre bom falar sobre pessoas que com suas ideias ou seu trabalho fizeram a diferença na história do Brasil e do mundo e fazem a diferença, algumas estão aí fazendo a diferença. Eu queria aproveitar essa sua visita para a gente falar um pouquinho aqui sobre um importante presidente do Brasil, que foi o Juscelino Kubitschek, popular JK. Essa nossa fala aqui faz parte do Top 3 Polis, que você já conhece. Não é? Nós já apresentamos um primeiro episódio, no qual nós falamos sobre Getúlio Vargas. Esse segundo episódio a gente vai falar sobre JK, Juscelino Kubitschek, e depois tem o terceiro episódio, que por enquanto é uma surpresa. Tá? Então, dando sequência ao Top 3 Polis, vamos falar um pouquinho sobre o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, ou popularmente conhecido como JK. Juscelino Kubitschek ele foi eleito em 1955, ele foi eleito presidente da República. Isso depois do suicídio do Getúlio Vargas, após o seu segundo governo. JK foi eleito pelo PSD, um partido, inclusive, que teve entre os seus fundadores o próprio Getúlio Vargas. É lógico que Getúlio é muito mais ligado ao PTB do que ao PSD. Mas ele foi um dos que contribuiu para a fundação do PSD. Juscelino Kubitschek foi eleito, a posse dele foi um pouco contestada, justamente por quem? Por Carlos Lacerda, da UDN, um político de extrema direita, um político muito conservador, que inclusive foi um dos que contribuiu para levar o governo do Vargas ao colapso, né, culminando aí com o seu suicídio. Ele era um jornalista, o Lacerda, dono da Tribuna da Imprensa, um jornal que fazia ferrenha oposição ao governo Vargas. Então, Juscelino foi eleito e o mote da sua campanha era 50 anos em 5. Durante a campanha, JK anunciou um ambicioso plano econômico para o Brasil, no qual ele prometia levar o Brasil a um avanço econômico, um crescimento econômico nunca antes visto na história. E esse plano ficou conhecido como Plano de Metas. Teve esse nome porque Juscelino estabeleceu metas de crescimento para os diversos setores, né, da economia brasileira. Transporte, energia, saúde, educação, alimentos, indústria, enfim, foram estabelecidas metas. Tá? E havia uma meta síntese que ele chamava, que seria a transferência da capital do Brasil para o Planalto Central. Bom, a gente já disse aqui que a avaliação desses presidentes que constam desse ranking do Top 3 levam em conta as realizações desses presidentes no plano econômico, no plano político e no plano social. O que é que a gente pode falar do Juscelino em relação ao plano econômico? Realmente foi um governo realizador. A indústria brasileira, principalmente a indústria de bens de consumo e até a infraestrutura mesmo, né, ela cresceu muito. Tá? A indústria automobilística, ela cresceu no Brasil, ela praticamente foi implantada, né, pelo Juscelino, e foi um governo assim, muito realizador. Plano no setor de energia, né, estradas, enfim. Só que no setor agrícola, por exemplo, né, no setor da educação, o plano de metas do Juscelino ele deixou a desejar. Deixou a desejar porque os investimentos na agricultura ficaram aquém, né, daquilo que se esperava, e o preço dos alimentos, né, subiu muito, a inflação subiu muito, afetando principalmente as classes mais pobres, as camadas mais pobres da população. Né. Outro aspecto também negativo em termos econômicos foi o endividamento do Brasil. A dívida externa do Brasil ela atingiu patamares nunca vistos antes, a inflação chegou a 30% ao mês, então isso é uma coisa assim muito... Né, foi muito negativa para o governo de Juscelino. Tá? Conforme eu disse, a dívida externa também ela cresceu muito, o Brasil se endividou muito, principalmente em função da construção de Brasília, né? Que era a meta síntese do
do plano de meta de Juscelino. Mas, no geral, o plano, né, foi bem avaliado, tirando esses aspectos, né, a inflação que aumentou, a dívida externa que aumentou, e esses setores como saúde, como educação e produção de alimentos, agricultura, que ficaram aquém das expectativas. No plano político, a gente pode dizer que o governo de Juscelino ele foi até um governo bastante estável, né? Apesar da sua posse ter sido complicada, né, e foi garantida pelo general Teixeira Lott, que era ministro do Exército, apesar de tudo, o Juscelino teve uma boa relação com o Congresso. Tá? Ele é um grande articulador e a gente pode dizer que no plano político foi um governo bastante estável também. No plano social, né, é que a coisa ficou assim um pouco a desejar, conforme a gente colocou. Juscelino agradou muito as classes médias brasileiras, né, com aquela com a produção de automóveis, eletrodomésticos, enfim. Foi um processo assim de modernização da indústria de bens de consumo no Brasil. Tá? Claro, tudo feito em cima de uma herança, né, deixada pelo Getúlio Vargas. Né, uma sólida indústria de base, uma sólida indústria de bens de capital. Sem isso aí a gente não tem indústria de bens de consumo. Tá? Então, por essas razões, né, por ter alcançado, o Brasil ter alcançado um grande desenvolvimento, principalmente no setor industrial, né, por ele ter construído Brasília, que era uma coisa que muita gente duvidava, apesar disso ter custado muito caro, ele conseguiu integrar mais o desenvolvimento do Brasil, a proposta da construção de Brasília era essa. Por tudo isso, ele está aí, né, nesse nosso ranking do top 3 dos 3 maiores presidentes brasileiros. Tá? Então agora falta mais um. Né? Aguarde e confira quem será o terceiro dessa nossa lista do top 3 polis em relação aos grandes presidentes do Brasil. Um forte abraço para você e até a próxima.